qual é a importância dessa operação de hoje? Qual é a gravidade disso? O que já se sabe sobre o uso da ABIN paralela para interesses do ex-presidente Bolsonaro? Sabe-se ainda apenas o que a Polícia Federal divulgou, não há noção das conclusões da polícia, mas o fato de a polícia estar realizando agora uma nova incursão com mandados de busca e apreensão, de prisão, mostra que a investigação está avançando. E essa movimentação, Fabiola, ela submete a um teste de resistência à liderança pessoal do Bolsonaro nas eleições municipais. Veja que o candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro é o deputado Alexandre Ramagem. E ele marcou para a próxima quinta-feira o início de um tour de 3 dias pela cidade do Rio, ao lado do seu padrinho político. E aí, com uma semana de antecedência, a Polícia Federal realiza mais essa excursão pelos porões da ABIN, uma agência que foi comandada por esse Alexandre Ramagem na gestão do Bolsonaro. Então, afora as batidas de busca e apreensão, os rapazes da Polícia Federal foram às ruas para cumprir 5 mandados de prisão por monitoramento ilegal. Estão vasculhando as conexões da ABIN paralela do Bolsonaro com o gabinete do ódio, que difundia, a partir do Palácio do Planalto, notícias falsas, ataques a instituições e ataques também a personagens que o Bolsonaro considerava como adversários políticos. Essa espionagem bolsonarista, ela começou a colocar as mangas de fora já em 2020, segundo ano da gestão Bolsonaro. Em março de 2020, o então ministro palaciano, Gustavo Bebiano, que morreu depois, ele revelou o plano do Carlos Bolsonaro, o filho do capitão, de criar essa ABIN paralela. E no mês seguinte, o próprio Bolsonaro declarou, numa reunião ministerial que foi filmada, pois essa filmagem foi divulgada por ordem do Supremo Tribunal Federal, e nessa reunião, o Bolsonaro, e essas cenas estão disponíveis para quem quiser ver, Bolsonaro disse que dispunha de um sistema de inteligência particular, que era muito mais eficiente do que o sistema oficial. Então, a Polícia Federal está chegando a esse esquema todo com atraso de 4 anos, pelo menos. E essa operação adiciona um escândalo de espionagem a uma ficha corrida já bastante vasta. O Bolsonaro, o prontuário dele já está ornamentado ali com indiciamentos pela falsificação de cartões de vacina, pelo roubo de joias, está prestes a ganhar um novo indiciamento por tentativa de golpe. Então, por todas as razões, Fabiola, essa excursão da Polícia Federal pelos porões dessa ABIN paralela interessa muito, ou deveria interessar, aos eleitores da cidade do Rio de Janeiro. O Alexandre Ramagem não está bem posto nessa disputa. Segundo a última pesquisa do Datafolha, ele dispõe ali de 7% das intenções de voto. Está num terceiro lugar, bastante constrangedor, muito atrás do favorito à reeleição, que é o prefeito Eduardo Paes, que no Datafolha amealhou 53% das intenções de voto. Seja como for, o Bolsonaro vai realizar vai encostar a sua imagem na imagem do Alexandre Ramagem, a partir de quinta-feira da semana que vem, serão 3 dias de exposição, e está tentando alavancar, elevar a cotação do seu candidato. E aí cabe ao eleitor do Rio de Janeiro, como aliás ao eleitor de todas as cidades onde estão concorrendo a prefeituras, candidatos apoiados pelo Bolsonaro, cabe aos eleitores observar se esses candidatos que estão escorados no Bolsonaro merecem ou não o voto, né? Então eu diria a você, Fabíola, que essa movimentação da polícia, considerando tudo o que já foi divulgado em relação ao Bolsonaro, ela submete mesmo essa liderança do Bolsonaro, que se apresenta aí como um cabo eleitoral de luxo, né? Submete a teste. Está testando não só a capacidade do Bolsonaro de continuar ostentando essa aura de líder político, mas submete a teste também os eleitores. Os eleitores precisam decidir
se esse personagem merece crédito ou não, se os candidatos apoiados por ele merecem voto ou não. Então, acho que essa é a relevância. Bolsonaro adiou tanto as suas encrencas, foi produzindo tantas cortinas de fumaça, que ele acabou enfiando ele próprio, com essa postergação, ele enfiou as principais pendências criminais relacionadas a ele dentro do calendário eleitoral de 2024. Ô, Josias, é importante isso que você está falando, né? Porque a gente está bem no foco, né, da campanha eleitoral para as cidades. Aliás, a gente vai falar sobre isso. Tem muita gente já querendo saber aqui da repercussão do Pablo Marçal de ontem. Mas independentemente do conteúdo político e do impacto disso nas eleições, a gravidade da atuação de um gabinete dentro do governo federal, né, utilizando a Agência Brasileira de Inteligência, isso causou muito espanto quando houve essa informação confirmada dessa maneira, né? E aí um filho do presidente Bolsonaro, por exemplo, até hoje o foco dessa operação, pelo que a gente sabe até o momento, não é Carlos Bolsonaro, vereador, filho do ex-presidente. No entanto, ele já foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga isso. E ele está entre os investigados, né, Josias? Sem nenhuma dúvida, ele foi, inclusive, houve uma batida de busca e apreensão no apartamento dele. Esse episódio, Fabiola, ele é gravíssimo, né? E ele orna com o comportamento do Bolsonaro. O Bolsonaro, ao tentar dar um golpe de Estado, ele como que virou a página da história brasileira, só que para trás, né? Então, ele que sempre defendeu a ditadura militar, tentou arrastar as Forças Armadas para uma aventura golpista 3 décadas depois da redemocratização do Brasil, né? E aqui também há um quê de regime militar nessa ABIN paralela. A ABIN é a sucessora do Serviço Nacional de Informações. Esta agência brasileira de inteligência, ela foi inaugurada lá na época da gestão Fernando Henrique Cardoso ainda, com o propósito de desratizar o serviço de inteligência do Estado brasileiro, retirando aquele ranço ideológico, persecutório que dominava o serviço de inteligência durante a ditadura militar. Então, o serviço, nessa época, servia para perseguir, espionar adversários do regime. Então, houve uma profissionalização, embora ainda existissem muitos militares, até hoje existem, nesse serviço de inteligência, houve uma certa profissionalização, realizaram-se concursos públicos para inserir no serviço de inteligência sociólogos, psicólogos, analistas de dados. Então, houve um esforço para profissionalizar o sistema. E o Bolsonaro deu um passo atrás, retomando aquele hábito de utilizar a inteligência do Estado para perseguir adversários. Então, até nisso, há um quê desse ímpeto ditatorial do Bolsonaro. Daí a relevância de esclarecer esse episódio, porque é muito importante para um Estado, Fabiola, dispor de um serviço de inteligência. Mas esse serviço de inteligência deve servir para alertar o presidente sobre riscos à gestão, riscos à segurança nacional, riscos reais, e não para perseguir adversários, não para espionar fantasmas criados pela cabeça do presidente da República, tampouco para produzir informações que sirvam, como serviram durante o governo Bolsonaro, para nutrir um serviço de difusão de informações falsas e de ataques a adversários, ataques a instituições. Então, é relevantíssimo que a Polícia Federal leve essa investigação às últimas consequências, porque é preciso recolocar o serviço de inteligência do Brasil nos seus trilhos. É importante que o Estado disponha de um serviço como esse, mas não para perseguir adversários, e sim para orientar o presidente, para municiar o presidente de informações que são importantes para as decisões que o presidente precisa tomar em relação ao seu governo. O nosso talento está chegando. A Aguirre vem por aqui para falar mais detalhes a respeito dessa investigação.
abrimos o programa com essa notícia. Tem operação da Polícia Federal hoje nas ruas. Eles cumprem mandados de busca e apreensão e também de prisão. O Aguirre está aqui para contar exatamente isso. Já sabemos, Aguirre, quem são os alvos dessa operação de hoje da Polícia Federal. E a gente estava falando agora sobre Carlos Bolsonaro. Ele não está entre os alvos de hoje, né? Bom dia. Isso mesmo. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. Bom dia, Sakamoto. A Polícia Federal está mirando nessa fase o grupo conhecido como Gabinete do Ódio. Mas o vereador Carlos Bolsonaro, que já foi apontado como um dos chefes desse Gabinete do Ódio, ele não é alvo direto dessa operação. Ele é investigado, dentro das investigações sobre desvios na ABIN, mas ele não foi alvo de nenhuma medida na operação deflagrada nessa quinta-feira. A suspeita da Polícia Federal é que a estrutura da BIM paralela tenha sido usada para produzir dossiês com informações falsas e ataques contra as autoridades públicas, contra integrantes dos três poderes, e por isso que surge o braço do Gabinete do Ódio, que a Polícia Federal tá investigando como esse Gabinete do Ódio usava essas informações para disseminar esses ataques nas redes sociais. Então, por causa disso, a Polícia Federal cumpriu já a prisão. De um dos alvos foi Matheus Esposito, que foi assessor do Ministério das Comunicações durante o governo Bolsonaro, suspeito de atuar para esse gabinete do ódio. Outra pessoa que eu apurei que foi presa foi Richard Sposer, por divulgar notícias falsas em suas redes sociais com ataques sobre assuntos como a vacina, notícias falsas sobre a Covid-19. E um outro assessor do Palácio do Planalto, que foi muito importante no gabinete do ódio, é citado muitas vezes, foi alvo de busca e apreensão, que é José Matheus Salles. Ele, ao lado de outros assessores palacianos, era um dos chamados ali chefes do gabinete do ódio. E a Polícia Federal também prendeu policiais que integravam a gestão da ABIN, que foram levadas para o órgão pelo ex-diretor Alexandre Ramagem, que é hoje deputado federal, pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, mas é policial federal de carreira e comandou a ABIN durante o governo Bolsonaro. Um dos alvos de prisão, já foi preso, é o policial federal Marcelo Bormevete, que ele chefiava um centro de inteligência dentro da ABIN, que, na suspeita dos investigadores, era usado justamente para produzir essas informações, esses dossiês, essas informações falsas. E um militar do Exército que trabalhava vinculado a Bormevete, Jean Carlos Gomes Rodrigues, também acabou sendo preso. Todas as pessoas já tinham sido alvo de busca e apreensão, e aí a Polícia Federal acabou aprofundando a investigação sobre eles com base nos telefones celulares apreendidos, com base nos diálogos, com base na análise ali do programa First Mile sobre o monitoramento de autoridades públicas. Então, eu até apurei aqui com os investigadores que eles já confirmaram que houve monitoramento de parlamentares que têm mandato hoje, além do monitoramento de advogados, do monitoramento Ô, do Aguirre, ex-presidente da Câmara. o objetivo deles era em relação à reeleição de Bolsonaro ou isso aconteceu durante todo o governo Bolsonaro? Porque eu até lembro, né, a Joyce Hasselmann, ex-deputada federal, ela falava sobre isso, né? Ela foi uma das que alertou a respeito da atuação desse gabinete. Qual era o objetivo desse gabinete do ódio? Ele atuava, ele acontecia, ele existiu durante todo o governo Bolsonaro? Com quais os objetivos? Ele existiu durante todo o governo Bolsonaro, tanto o gabinete do ódio como essa estrutura da BIM paralela, e servia ao longo do governo para atacar adversários, tentar monitorar ali os passos dos adversários, para atacar as instituições democráticas. O governo Bolsonaro usou muito essa comunicação digital, esse gabinete do ódio, para reverberar ataques ao Supremo Tribunal Federal, ataques ao Poder Legislativo quando o presidente era Rodrigo Maia. Então, essa utilização, é claro que
acabou sendo levada também para o período eleitoral, para que o ex-presidente fizesse ataques às urnas eletrônicas, colocasse em dúvida ali o sistema eleitoral. Tudo isso é alvo também de outras investigações. A gente sabe que tem outra investigação específica sobre um plano de golpe, justamente para contestar o resultado das eleições, e tem um vínculo entre esses assuntos, porque na investigação do plano de golpe de Estado, a Polícia Federal mostra que os integrantes ali do governo, os aliados de Bolsonaro, foram minando a credibilidade do TSE, das urnas eletrônicas ao longo de todo o processo, justamente para preparar o terreno para uma possível tentativa de golpe, caso ela fosse efetivamente consumada. A gente sabe que os comandantes militares foram consultados, mas acabaram não embarcando nessa iniciativa golpista. Mas isso mais por iniciativa dos comandantes militares do que da cúpula do governo Bolsonaro. Eu Fabiola, lembro, você me Sakamoto. permite só uma breve, só para uma breve conexão do que o Aguirre falou, que eu acho que é importante. Neste momento, né, essa operação ela até vem com uma espécie, da minha avaliação, de relembrar como tudo surgiu, porque o Supremo, uma das justificativas que o Supremo tem para manter todos esses inquéritos relacionados ao Bolsonaro na competência do Supremo é que todos eles, na verdade, acabam derivando ou acabam tendo uma relação com aquele inquérito lá atrás das milícias digitais, né? Então, o que acontece, vira e mexe, o pessoal do bolsonarismo tem questionado o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, por conta da competência de fazer esse tipo de análise, de julgamento, de acompanhamento do caso no Supremo. Né? Então, aí neste momento reaparece uma operação, não estou falando que foi por causa disso, mas coincidentemente aparece uma operação, lembrando lá atrás de tudo isso que o Aguirre falou, né? Do gabinete do ódio, daquilo que foi a base de tudo, daquilo que preparou o terreno que criou discurso, que criou narrativa, que conectou diversos grupos para a prática de ações delituosas que depois brotaram. A partir daí você teve a questão das joias, a questão do golpe, a questão do cartão de vacina, tudo conectado, mas aquela base nas milícias digitais. Eu lembro, e até fui buscar aqui a frase correta, né? Quando a Joyce Hasselman falou sobre isso, foi até numa CPMI, e aí Bolsonaro reagiu muito bravo, falou: chance zero de ter um gabinete como esse, desse gabinete do ódio, foi quando ele falou na época. E alguns idiotas ainda acreditam nisso, né? Eles sempre negaram, né, Josias, que isso aconteceu. Mas a atuação de Carlos Bolsonaro, ela sempre foi meio evidente, né? Não, é evidente e ele recrutou, o Carlos Bolsonaro recrutou mão de obra que ele usou durante a campanha para trabalhar dentro do Palácio do Planalto. Então, até hoje, o Bolsonaro, um desses personagens que compunham esse gabinete do ódio, foi incluído pelo Bolsonaro, estava lá, operando dentro do Palácio do Planalto, e chama-se Tércio Arnaud, e foi incluído pelo Bolsonaro entre os 7 auxiliares que um ex-presidente da República tem direito de manter do seu lado depois que deixa o Palácio do Planalto. Mesmo os presidentes precários, mesmo aqueles que foram enxotados do Palácio do Planalto por impeachment, eles conservam esse direito de manter 7 auxiliares, né? 2 motoristas, 2 seguranças e assessores. E entre os assessores do Bolsonaro está esse Tércio Arnaud, que era operador das redes sociais, era a mão digital do Carlos Bolsonaro na estrutura digital da campanha, e depois essa mão de obra foi transportada para o Palácio do Planalto, tinha gabinetes no Palácio do Planalto, e dali divulgava informações falsas, fornecia material para que o Bolsonaro difundisse ele próprio as suas fake news naqueles espetáculos dantescos do cercadinho do Alvorada. Então, está tudo muito demonstrado. O que a Polícia Federal está fazendo agora adicionando a isso tudo que já se sabia, detalhes sobre o funcionamento dessa estrutura, né? Já se sabia que havia o gabinete do ódio, descobriu-se mais recentemente que um equipamento, esse First Mile, o equipamento
de fabricação israelense foi utilizado para monitorar, para localizar adversários, saber por onde andavam aqueles que o Bolsonaro enxergava como inimigos, e agora aprofunda-se a investigação para verificar a atuação dessa engrenagem de espionagem paralela como provedora, fornecedora de informações para que o gabinete do ódio realizasse o seu serviço, que é esse serviço de destruir instituições, de perseguir adversários a mando do Bolsonaro. Então, daí a relevância dessa investigação. Vai adicionar detalhes àquela cena geral que já era de conhecimento público. Como disse Fabiola, já lá em 2020, o Gustavo Bebiano, que foi, aliás, expurgado do Palácio do Planalto, depois que o Carlos Bolsonaro divulgou fofocas relacionadas a ele, e foi assim com ele e com outros auxiliares do Bolsonaro, o Bebiano já dizia que ouviu do próprio Carlos Bolsonaro esta intenção, o plano de constituir, de fazer essa ABIN paralela. Agora, nós estamos verificando que não ficou só no plano. A ABIN paralela foi efetivamente constituída. E esse Alexandre Ramagem, que hoje é candidato do Bolsonaro a prefeito do Rio de Janeiro, é um delegado da Polícia Federal. Então, ele foi transposto, foi levado da Polícia Federal para comandar esse esquema paralelo. Depois o Bolsonaro tentou fazer dele diretor-geral da própria Polícia Federal, que dizia que a polícia não fornecia a ele os dados que ele requisitava. E aí o Alexandre de Moraes, numa decisão liminar, impediu que não, até foi muito discutido na época se foi correto, se não foi, mas o fato é que o Alexandre de Moraes impediu que o Alexandre Ramagem virasse diretor-geral da Polícia Federal. Agora estamos vendo aí os detalhes, a Polícia Federal puxando esses fios de um novelo que está em cena há muito tempo, e é muito relevante que tudo isso seja esclarecido, Fabiola.